Fala, meus jovens, fala, minhas jovens, Glaudimar Pedrosa aqui, e hoje eu tenho o orgulho de comunicar a inauguração de um novo quadro aqui no canal, o quadro Fala, meu jovem, que eu vou fazer convites a colegas de profissão e outros colegas também de carreiras policiais para participar aqui de um bate-papo comigo. E hoje aqui, inaugurando esse quadro, eu estou com ele aqui, o comissário de Polícia Civil, Márcio Garcia, com 23 anos de Polícia Civil. Ele é assessor especial do governador licenciado, vice-presidente da Coligação dos Policiais Civis do Rio de Janeiro, ex-presidente do Sindipol, ex-diretor da Cobrapol e professor e coordenador nas academias de Polícia Civil, da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Comissário, seja muito bem-vindo aqui ao canal, seja muito bem-vindo aqui a você, meu jovem. Obrigado, Glaudimar. É um grande prazer estar aqui inaugurando, né, esse quadro do seu canal e com muita honra, tendo você sido meu aluno na Cadepol em 2013, né, xerife da sua turma. Então é um grande prazer eu estar aqui e poder discutir essas questões, né, que envolvem o concurso, que envolvem as questões da Polícia Civil. Então estou aqui para esse bate-papo e fico à disposição aí para as perguntas dos nossos futuros colegas, futuros alunos e à disposição de todos vocês. É isso aí, o comissário Márcio Garcia foi meu professor na Cadepol lá em 2023, né? Não, 2013. 2013, perdão, olha só, passou rápido. 2013. 2023 é a turma agora. Eu estou aí na estrada aí há 10 anos, né? Você chegou a 23 anos, né? Então eu estou na metade da sua caminhada. Quando você me dava aula, você estava mais ou menos onde eu estou agora. Pouco mais de 10 anos de casa, né? Se a gente considerar eu, na verdade, tenho o mesmo cargo que você. Sou inspetor de polícia, né? Ingressei na 6ª classe, assim como você. O meu foi o primeiro concurso de inspetor de polícia, porque havia acabado de mudar o plano de cargos, né, com a 3586 de 2001. Né, era detetive, passou a ser inspetor, ingressei como 6ª classe. Hoje eu sou comissário, que é o topo da carreira de inspetor de polícia e de oficial de cartório. E você, como ingressou, né, em 2013, foi meu aluno. Né, se Deus quiser, também vai chegar comissário, é o topo dessa nossa carreira. Se Deus quiser. De polícia. Comissário, sim, tenta puxar, vê se o microfone está esbarrando um pouquinho na sua barba aí, que eu acho que ele está... Tenta afastar ele um pouquinho. Sim. Fala agora aí. Show. Maravilha. Melhorou agora? Melhorou, estava esbarrando um pouquinho na barba aí, no cavanha. Show. Vamos lá, vou perguntar, a gente vai bater esse papo aqui, comissário, sobre principalmente o atual concurso da Polícia Civil e de algumas questões relacionadas à Polícia Civil. Você trabalhou aí na parte de líder classista e também trabalhou como assessor do governo, né? Está licenciado, então você tem muita informação. Além também de tudo isso que eu falei, pessoal, o comissário Márcio Garcia também está concorrendo a um cargo de vereador na cidade do Rio de Janeiro. Então, já de antemão, já dou aí uns parabéns aí nessa campanha também, tá bom, comissário? Valeu, obrigado. Vamos lá, vamos começar aqui, vou mandar aqui, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que os aprovados do atual concurso, a galera que me acompanha lá no Instagram, que é @GlaudimarPedrosa, eles enviaram várias perguntas aqui. Eu tentei compilar aqui a maior parte das perguntas do pessoal. E eu vou começar aqui perguntando sobre a turma 3 e a turma 4 do atual concurso. Turma 3 e turma 4 para a Cadepol. Qual é a previsão do início das turmas 3 e 4 e o número de convocados em cada um dos cargos? Se você tem alguma informação sobre a turma 3 e a turma 4, comissário. Então, Glaudimar, o que a gente tem hoje, né, a conclusão da turma 2, né, já estão em vias, né, de conclusão, já fazendo os exames admissionais. Provavelmente as turmas vão concluir em outubro, né, com formatura, nomeação e posse. Aí toda a estrutura pedagógica da Cadepol vai estar voltada para a nova chamada, que já está autorizada, não foi anunciada, né, mas politicamente já foi autorizado, já foi anunciado isso aí em audiência pública. Então, né, se as coisas correrem, fluírem como elas foram debatidas ali nos bastidores, né, nas reuniões que eu participei, o mais provável é que comece aí a nova turma, que seria a T3, em março de 2025. Obviamente que isso pode eventualmente modificar com uma ordem superior ou com uma interferência, né, superior política, mas, a princípio, o que está se desenhando aí é uma T3 iniciando em março, né, com um número total
né, que hoje comporta a Cadepol, né, próximo a 900 policiais nos cargos de inspetor, investigador e também a um pedaço da necrópsia que falta ser chamado. E aí, tão logo a gente tem essa conclusão aí da T3 ao longo de alguns meses, né, vai ser, né, aí voltado para a T4, que também vai seguir o mesmo trâmite também, com capacidade total, né? A princípio, pelo planejamento atual, seria somente em 2026, né? Teria uma turma por ano, mas como eu te falei, né, dependendo do direcionamento que se dê aí em nível de estratégico de gestão, né, seria possível antecipar isso aí, pelo menos para iniciar o curso ainda em 2025. Ainda não é certo. O que temos hoje mais certo é uma turma de cerca de quase 900 em 2024, em 2025, e outra T4 aí seria em 2026 também na capacidade máxima da Cadepol. Existe alguma possibilidade da gente ter 2 turmas por ano? Existe possibilidade de redução de carga horária ou mesmo de mudança de local de Acadepol para conseguir aumentar o número de formados aí durante uma Acadepol? Então, Glaudimar, a possibilidade que se tem de adiantar o concurso é justamente de antecipar, né, a convocação dessas novas chamadas, porque diminuição de carga horária é inviável, não, isso não vai acontecer. Hoje a gente tem uma previsão de no mínimo 840 horas por curso, por previsão legal, né, pela matriz curricular da Senasp também. Hoje a gente tem uma Cadepol, que é uma escola de governo, que se estrutura também como uma escola de ensino, que hoje pode, inclusive, os cursos de formação terem a titulação de pós-graduação. Então, a diminuição de carga horária está totalmente contrário ao que a Cadepol tem planejado nos últimos anos. Então, quanto a isso, né, e meio expedientes aí, esquece isso. Então, a possibilidade que a gente tem de poder avançar é realmente fazer com que 2 turmas se iniciem no mesmo ano. Acho difícil se iniciar e concluir 2 turmas no mesmo ano, pelas carências, pelas dificuldades operacionais, né, de logística, físicas e também de recursos humanos, da gente fazer 2 turmas iniciarem e concluírem no mesmo ano. Porém, 2 turmas se iniciarem, sendo que uma inicia e outra termina, né, seria aí a nossa T3, né, no primeiro semestre, e no segundo semestre iniciando uma 4ª turma, né, para conclusão já no início de 2026, acho possível, mas ainda, repito, depende de uma construção, né, que haja um convencimento institucional pelos meandros políticos para que isso possa ser uma realidade. A gente teve uma mudança grande na carga horária, né? Os concursos passados, eles tinham uma carga horária relativamente menor do que nesse concurso atual. Isso dificultou mais ainda essa possibilidade de 2 turmas no mesmo ano, né? Sim, você pegou, assim, historicamente, né, quando não tinha um regramento formal, em outras edições de Acadepol, você já teve possibilidade de ter meio expediente, então faziam-se turmas, né, com períodos da manhã, da tarde, né, se compilava em outros modelos, mas hoje, né, me parece que é algo que não tem como voltar atrás, né? Essas 840 horas em horário integral, ainda com a questão dos estágios supervisionados, leva aí pelo menos, né? Você com muita correria, pelo menos uns 5 meses aí, né? Você conseguiria concluir uma turma de academia. Seria possível, em tese, você formar 2 turmas no ano, mas por conta de toda essa questão que envolve, né, os trâmites de início de uma nova turma, trâmites burocráticos, né, de publicações, de convocações, de formação, né, acho realmente, sendo pragmático, né, acho difícil que se inicie e conclua 2 turmas no mesmo ano. Porém, como eu havia falado, não acho impossível que essa T3 se conclua, né, até o final do primeiro semestre, início do segundo semestre de 2025, e, posteriormente, ainda no ano que vem, se inicia uma 4ª turma. Né? Esse eu acho que, inclusive, é algo que as comissões têm que levar isso como prioridade para poder antecipar esse cronograma e esquecer essa história de diminuir carga ou de colocar as estruturas de docência da Polícia Civil fora da academia. Também vejo isso como inviável, porque isso iria também na contramão do que eu falei. A gente hoje tem uma Secretaria de Polícia
né, empoderada como tal, com uma lei orgânica própria, e não faria sentido buscar soluções exteriores à instituição. Acho que não vejo isso como uma possibilidade, né? Pelo que eu conheço um pouquinho aí da política interna da nossa instituição, eu acho que as soluções vão ter que ser realmente dentro da Cadepol. Os colegas falam aí, os alunos de UERJ-Pol, de procurar Cefap, né? No Maracanã-Pol, isso aí, Juvenal, está fora de questão. Não Está fora vai. de questão. Não vai rolar. Maracanã não vai rolar, né? A Maracanã Cadepol no Polo vai Maracanã não vai. rolar. 900 vagas por turma já é coisa pra caramba, O você que sabe pode disso, fazer, né? então, aqui para a galera que está aprovada aí mais à frente, seria acelerar a formação dessas turmas. Isso que seria Sim, o que possibilitaria aí convocação de um número maior aí de convocados anualmente, né? Provavelmente a próxima turma aí, que é a turma 3, deve manter um cronograma que a gente teve da turma desse ano agora, então, também, né? Com a conclusão lá, mais ou menos até outubro, né? Ou, de repente, acelera um sim. pouquinho mais, né? Consegue ganhar um mês aí nessa É, brincadeira. eu acho que a questão aí, o esforço deve ser de acelerar o cronograma, né? Aí sim, você tem um esforço de poder dar celeridade, né, e objetividade no curso, de forma a concluir ele na mesma carga horária em menor tempo, né? Isso é um esforço que acho que deve ser empreendido para que, né, o maior número de turmas seja encaixada dentro do prazo do concurso. Então, mas outras soluções, infelizmente, a gente não vê como viáveis. Uma delas é essa de buscar soluções de salas de aula fora da Cadepol. Isso realmente eu não vejo como resolver, nem diminuir a carga horária do curso de formação, também não vejo como. A viabilidade, de fato, é você acelerar o que já tem programado, de forma a dar pragmatismo e objetividade no curso e tocar ele de forma mais célere para poder formar em menor tempo e poder convocar uma segunda turma ainda no mesmo ano. Maravilha. Eu assisti a audiência pública que teve, a última audiência pública com relação à segurança pública, que você participou também, e eu vi um comentário, se eu não me engano, da deputada e delegada Marta Rocha, falando sobre a questão da interseção e se há algum trabalho para tentar evitar com que o aluno faça a Cadepol 2 vezes e ocupe automaticamente essa vaga, sem que haja uma dinâmica aí para aproveitar essa vaga. Existe algum trabalho no sentido de considerar a interseção dos aprovados? Inclusive, teve aprovado da primeira Cadepol, que está fazendo agora a segunda Cadepol, porque fez na primeira para investigador e aí agora está fazendo a segunda para inspetor. Você sabe se existe algum trabalho para prever essa interseção? Claudimar, essa foi uma solução, uma decisão, melhor dizendo, política, lá na publicação dos editais. Poderia se evitar a interseção se você colocasse, por exemplo, as provas no mesmo dia. Só que você tiraria a oportunidade do candidato de fazer duas provas e ter duas oportunidades. Então, se levou isso em consideração. Não, vamos tocar de forma que dê duas oportunidades. Se você colocasse no mesmo dia, já não teria esse problema. Posto esse problema, né, levou-se algumas possibilidades de sugestão, como forma, por exemplo, tendo em vista que o curso de formação basicamente tem a carga horária igual e também a grade curricular muito similar entre as carreiras, principalmente de inspetor e investigador, que é o que tem a maior problemática aí da interseção, levou-se algumas ponderações quanto à questão de uma complementação de carga horária, tendo em vista que, por exemplo, o colega já seja investigador e ele volta para a academia para poder fazer o curso de inspetor, e aí ele complementava essa carga horária com alguma diferenciação e pudesse aí dar uma abertura maior para uma celeridade. O que ocorre é que a PGE vetou integralmente qualquer solução que passasse por isso, tendo em vista que eles alegam que são concursos públicos diferentes e que o candidato ele tem que passar novamente por todas as fases. Então, em tese, se o candidato ele está habilitado para ser investigador, não quer dizer que ele está habilitado para ser inspetor de polícia. Essa é a alegação da Procuradoria, que obviamente é o órgão que faz a instrução jurídica, né, da CEPOL, e essa manifestação deles que foi acatada. Então, infelizmente, a gente de fato tem essa dificuldade, né? Acho que algumas soluções poderiam ser dadas, né, sugestões que a gente deu no passado, de chamar um pouco antes o inspetor, né, de tentar contornar isso, mas, né, não vejo como, não tenho visto, pelo menos no que eu tenho participado, de algo que vai se dar
solução definitiva para isso. Eu acho que vai se continuar fazendo as convocações e, eventualmente, quem já é investigador vai ter que voltar para as cadeiras da CADEPOL, né, e fazer um novo curso de formação, e assim vai se sucedendo até a conclusão do concurso. A gente tem uma limitação legal aí, né? Não é nem uma questão de vontade ou não. Legalmente é impossível conseguir fazer o aproveitamento da CADEPOL de um cargo em outro cargo, como poderia ser para delegado mesmo, né? Então, quem foi aprovado para inspetor ou investigador poderia depois tentar o cargo de delegado. E a gente A sabe sugestão foi a sugestão foi como se fizesse em faculdade. Você já cursou disciplinas e aí você ficaria isento dessas abater as disciplinas. matérias, né? Exatamente, mas isso não foi tentado, tá? Mas não foi acolhido pela nossa PGE. Comissário, existe alguma possibilidade de outras turmas, além da turma 3 e a turma 4? Quais sinais poderiam indicar uma possível turma 5 na CADEPOL? Então, Glaudimar, o que nós temos de forma oficial, né? Obviamente que eu participei de algumas reuniões, tanto no âmbito gestor lá do governo, quanto executor ali, enquanto professor e coordenador da CADEPOL, nós temos ali uma previsão já anunciada, né, de mais 1.800 vagas e o provimento dessas vagas que foram autorizadas aí pelo governador, né, com o advento do segundo TAF. Porém, pelos cálculos, né, que têm sido feitos, se a gente der provimento a todas essas vagas que já foram anunciadas em audiência pública, nós ainda não vamos matar completamente, né, todo o efetivo que foi chamado para o segundo TAF. Né? Então ainda ficaria pendente uma pequena parcela, mas que haveria necessidade de uma nova turma. O que eu vejo também, como eu falei, ainda não foi anunciado de forma oficial, mas oficiosamente, né, os compromissos políticos que foram colocados no âmbito do governo, pelo menos essa galera que foi convocada para o segundo TAF e que foi aprovado em todas as etapas da primeira fase, eles têm, né, o compromisso, digamos assim, do governo de serem aproveitados, né, ao longo do prazo desse concurso público. Então, a perspectiva que nós temos, né, é de chamada de uma T3 e de uma T4, né, e vai ficar pendente algumas vagas para uma T5, né, com o anúncio, né, dessas vagas oficialmente ao término aí dessas convocações. Então, eu acredito, Claudimar, claro que a gente não tem garantia de nada, né, até porque oficialmente não foi colocado. O que a gente tem de forma formal foi a manifestação do delegado Palermo, lá na audiência pública que eu estava presente na mesa, né, e ele, naquele momento ali, fique claro, ele era o representante institucional, ele não falava por ele falava enquanto longa-manos do secretário, do então secretário de Polícia Civil, e foi, obviamente, brifado para poder colocar aqueles números ali que eram possíveis de serem anunciados. E ele deixou de forma muito clara quais são as intenções institucionais ali em relação ao concurso, em consonância com o que já havia sido compromissado com o governo em relação às autorizações, né, que culminaram com o segundo TAF. Então, acredito que ao término desse processo, nós vamos ter, né, em pelo menos 3 turmas aí, T3, T4, T5, o aproveitamento de todo esse efetivo que foi anunciado e foi autorizado até o segundo TAF. Né? Por enquanto, o que a gente tem, né, de mais concreto no concurso público é isso. Então, turma 3 e 4, oficialmente existe uma sinalização por parte do governo na figura do delegado Palermo, e para que a gente consiga aproveitar todos os aprovados no segundo TAF, a gente chegaria em mais uma turma que seria supostamente uma turma 5. E aí, com mais essa turma 5, conseguiria convocar todos os aprovados no segundo TAF. Então, para que a gente tivesse talvez uma outra turma depois dessa 5, consequentemente, somente com um novo TAF, né? Que aí poderíamos ter aí um terceiro TAF. Teve uma renovação de contrato da FGV, que o pessoal me mandou muita mensagem. Eu não sei nem se foi publicado no BI ou se foi publicado no Diário Oficial. Eu sei que chegou também uma imagem de uma renovação do contrato com a banca FGV para o concurso da Polícia Civil de 2021. Essa renovação de contrato, ela implica em quê, comissário? Ela é uma sinalização para um terceiro TAF ou não?
o que circulou nos grupos, inclusive, foi uma minuta que foi autorizada pelo secretário, né? Uma autorização do secretário que nem sequer tinha sido publicada ainda no Diário Oficial. Mas tem alguns candidatos aí que têm acesso, né? Eu sei, e de fato havia autorização do secretário, e aquilo ali quis dizer o seguinte: um ato administrativo que era esperado, obviamente que houve uma conclusão do contrato com a FGV e a necessidade de fazer um aditivo para dar provimento à continuidade do curso. Então, por exemplo, o pessoal da T2, né, que está em vias de ser concluído, eventuais convocações, eventuais chamadas que ainda dependam da FGV, se você não tiver um contrato em vigor, você fica impossibilitado de dar continuidade a esse serviço. Então, era algo obrigatório, né, para poder dar provimento ao que está em andamento. Então, essa questão do aditivo, a priori, não tem uma ligação direta com o terceiro TAF. O terceiro TAF ainda é um evento ainda futuro, possível dentro da seara política. Mas, por enquanto, ainda não temos uma associação direta. Lá na frente, né, quando a gente der provimento a esse cronograma que está em vias de se suceder, com a T3, T4, T5, né, você necessariamente vai ter, de acordo com a discricionariedade do governo também, né, se houver realmente essa construção política que deve ser feita ao longo desse tempo, a possibilidade de convocação de um novo TAF. Mas, por enquanto, Glaudimar, né, a gente tem que ser pés no chão e também falar de forma como os fatos se sucedem. O aditivo ele não está direcionado para o terceiro TAF. O aditivo ele está direcionado para a conclusão das fases que estão em andamento. Não é algo futuro, é algo presente. Porque se você não tivesse o contrato em andamento, você não consegue dar provimento àquelas publicações que são necessárias para o concurso. Isso é uma coisa. A fila vai andando, né? Como eu costumo falar, para que os da frente possam entrar, né? Para os de trás possam entrar, os da frente têm que entrar primeiro. Né? Se todo mundo está ali diante de um vagão da Central do Brasil lotado, os que estão atrás têm que empurrar os que estão na frente para entrar, para que eles possam entrar depois. Então, esse pessoal que está no T3, T4, T5 precisa entrar para dar oportunidade que mais à frente a gente tem essa construção política, e aí sim vai ser necessário, nesse quesito, é bom que a gente tenha um contrato em vigor, né, com uma organizadora, porque ela vai ser necessária para que lá na frente, tendo o aval político e discricionário do governador, a gente possa, de fato, tocar esse terceiro TAF. Vai ser necessário, né, esse contrato em vigor. Mas, por enquanto, não tem realmente uma associação direta. Né? É uma condição sine qua non lá na frente, mas, por enquanto, ele está amparando o que ficou para trás e não o que ficou para frente. Então, não tem nenhuma sinalização oficial nenhuma ainda sobre um terceiro TAF, certo? Com relação à audiência que a gente teve ainda lá na Alerj, e ainda falando dessa questão do terceiro TAF, foi oferecida ajuda da Alerj para a promoção do terceiro TAF. Existe alguma necessidade do governo de contar com a ajuda da Alerj para a realização do terceiro TAF, ou esse não é o limitador para um terceiro TAF? As razões de não termos um terceiro TAF agora, elas estão ou não relacionadas aos custos para a realização do TAF? Na verdade, a Alerj ela faz a injunção política do concurso e faz no seu papel mesmo. Tem mais é que fazer isso, pressionando o executivo a dar continuidade ao concurso. Eu sempre converso, dialogo com as comissões, né? Como você falou, eu tenho uma experiência classista de muitos anos, e o que funciona é isso mesmo: as comissões irem até a Alerj e a Alerj provoca o governo. E nesse cenário, obviamente, que se oferece uma ajuda para o TAF, né? Só que do ponto de vista do governo, não é somente o TAF, né? Que não é somente a necessidade orçamentária de um TAF que vai viabilizar ou inviabilizar, né, a continuidade do concurso. Você tem ali, né, uma previsão para o curso de formação, posteriormente uma previsão de salários, de benefícios também futuros desses policiais. Então, é um cenário aí de médio e longo prazo, que o governo tem que prever, fazer as previsões necessárias da LOA, do PPA,
né, da questão do Comissarf também, que vai passar para lá, porque depende também das vacâncias, para que se dê provimento a novas turmas. Então, embora, né, a Alerj faça um movimento político, né, dentro do seu papel, e é importante que o faça, também de pressionar o governador, mas isso não vai ser o diferencial para ele fazer ou não deixar de fazer. Ele, mais à frente, né, ele vai ter essa questão na mão, né, vai depender muito dessa construção política ao longo do tempo, que também depende da parceria da Alerj, para ele decidir ou não se vai dar provimento a esse terceiro TAF. Mas que para que possamos chegar nesse ponto, a gente tem que resolver esse nó do segundo TAF, porque não adianta nada convocar um terceiro TAF se nem o primeiro TAF ainda não concluiu. Então, a gente tem que ter também entendimento, cautela, né? Eu entendo, né? Tenho muita empatia. Sou professor há muitos anos, sou professor de curso preparatório, sou professor da Cadepol, líder classista. Eu brigo por todo mundo, antes, durante e depois da Cadepol, mas a gente tem que ter essa maturidade de entender que, às vezes, o assodamento acaba atrapalhando mais do que ajudando. Existe aí uma questão que a fila, de fato, está andando, e andando até melhor do que já andou outrora, está andando muito bem, né? Demorou, de fato, um pouquinho de 2021 até iniciar a primeira turma, mas no momento que startou, você tem uma capacidade máxima da Cadepol na T1, uma capacidade máxima da Cadepol na T2 e a previsibilidade das próximas da Cadepol também no movimento máximo. A luta é para antecipar esse cronograma, para dar mais tempo de se chamar mais pessoas dentro desse prazo do concurso. Mas temos que ter cuidado com esse assodamento, de atropelar, né, as fases desse concurso. Quem está na frente tem prioridade, vai entrando e vai dando oportunidade para os que estão atrás poderem também ingressar na instituição. E qual que é o prazo de validade desse concurso? Quando que ele foi homologado oficialmente? Até quando o concurso atual de 2021 estará válido? E fale também sobre a questão da suspensão dos prazos dos concursos no estado do Rio de Janeiro. Então, Glaudimar, o concurso, na verdade, a validade do concurso, ela se inicia com a homologação do próprio concurso. Então, nós tivemos esses 7 editais dos cargos da Polícia Civil que cursaram os CFPs em 2023, concluídos em dezembro. Então, nos socorrendo lá da Constituição da República, né, o prazo dos concursos ele vai de até 2 anos, renováveis por igual período. O edital previu o máximo possível, que seria 2 anos. Uma vez homologado o concurso em dezembro de 2023, ele vai ter uma primeira etapa vencida em dezembro de 2025. Obviamente que, diante dessa sinalização das chamadas, vai ser um ato normal, esperado, tal qual a questão do aditivo que a gente falou do FGV, vai ser um ato administrativo natural. Essa renovação vai ser publicada à época, em dezembro de 2025, no Diário Oficial, um ato do governador renovando o concurso por mais 2 anos. E aí nós teremos um prazo fatal em dezembro de 2027. Então, a priori, o que nós temos, né, de prazo são 4 anos a partir da homologação da T1. Então, vamos até dezembro de 2027. Existe uma discussão em relação à questão da suspensão dos prazos do concurso. Ocorre que esses editais de 2021 eles vieram posteriores à edição do regime de recuperação fiscal. E a lei, quando ela suspendeu os prazos, ela remetia aos concursos em andamento naquele período. Logo, os que vinham anteriores, que ainda estavam no prazo de validade. Os de 2021 vieram depois. Então, embora haja divergências jurídicas, né, entendimentos diversos, mas o posicionamento da Procuradoria, que é o que embasa as decisões do Executivo, né, é firme no sentido de não considerar esse concurso como abrangido pela suspensão desses prazos. Então, o que vai valer, salvo alguma modificação nesse entendimento, mas o concurso ele vence em 2027, em dezembro. É possível modificar e incluir esses concursos na suspensão? Mas vai depender de um movimento também de ordem política em que o governador faça um encaminhamento de uma mensagem que a Alerj possa aprovar, incluindo esses concursos aí no regime de recuperação. Hoje não vejo essa discussão, mas
ao longo do tempo, até para poder, naquela questão do terceiro TAF futuro que a gente está falando, é algo que vai suscitar a época oportuna, né, essa questão de se discutir a inclusão desses editais no regime de recuperação fiscal para dar tempo de chamar, né, esses candidatos do terceiro TAF. Necessariamente vai ser discutido mais à frente, ainda mais no âmbito político, vai ter ano de eleições, a gente sabe como é que as discussões permeiam nesses períodos. Mas hoje, Glaudimar, a gente tem que ter muito critério no que a gente fala, né? Porque a gente lida com vidas, né? Então, a gente com sonhos. Então, hoje, de fato, não se fala em terceiro TAF. Hoje, o que se fala é de dar provimento aos cargos que estão previstos dentro dessas convocações até o segundo TAF. Dentro da T3, T4 e eventualmente uma T5, eu acho que vai ser necessário para poder completar a chamada desses cursos. Depois, aí se discute a chamada do terceiro TAF e também a possibilidade de uma inclusão desses certames no regime, suspendendo o seu prazo para dar tempo de chamada do pessoal do terceiro TAF. Dentro do que você falou aí sobre a validade do concurso, então, possivelmente, se tivermos uma turma 5, e há essa possibilidade de futuramente termos uma turma 5, ela seria feita em 2027, ano também de limite da validade desse concurso, não é isso? O concurso encerraria em 2027. Pelo planejamento de hoje, seria dessa forma. Se nada né? mudar. Se nada mudar. Entretanto, é o que a gente falou, né? Como eu falo aí, tudo é luta. Né? E a luta, acredito que a luta do concurso, a luta das comissões, a luta dos parceiros do concurso é para tentar antecipar essas chamadas de forma a essa T5 concluir ainda no mandato do governador Cláudio Castro, que se finda em 2026. Porque os movimentos políticos, você sabe bem como é, Claudimar, o governador Cláudio Castro ele não vai poder ser reeleito. Então, se ele tem um compromisso de concluir essas chamadas, né, que ele deu autorização do segundo TAF, né, se ele tem esse compromisso, ele provavelmente deva dar aso a essa conclusão dentro do mandato dele, que finda em 2026. Então, essa é uma luta até de convencimento para que isso realmente seja efetivado, né, até 2026. Porque se deixar para 2027, que é o que hoje está previsto, né, na ordem natural, nós vamos depender de um evento futuro incerto que depende de um próximo governador. Se ele vai ter entendimento de chamar ou não, porque os candidatos também não têm direito adquirido. Eles estão sendo chamados na medida da discricionariedade do governo. Um futuro governo pode entender de forma diversa. Não quero mais, quero fazer um novo concurso. Pode acontecer. Como pode acontecer o contrário? Não, vou aproveitar. A gente viu no histórico aí dos nossos concursos anteriores, você é testemunha disso, a gente teve o aproveitamento máximo de todos aprovados, com uma vírgula. A gente não tinha ainda o advento da cláusula de barreira. Então, a gente aproveitava todos os aprovados, mas aqueles que efetivamente tinham sido convocados para o TAF dentro do número de vagas previsto no edital, que geralmente era 3 vezes o número ou 2 ou 3 vezes o número de aprovados, aqueles todos eram aproveitados. Além disso, não. Agora a gente tem uma gama muito maior com a quebra da cláusula de barreira. Então, tudo a gente vai ter que ir dentro de uma luta política, com critério, com resiliência, eu acho que com um pouquinho de maturidade, entender como é que funciona esse cenário e o aproveitamento máximo, eu acredito que vai ocorrer. Mas vai depender ainda de muita luta política, como eu falei. Maravilha. Comissário, como que funciona, depois que o candidato termina a CADEPOL, como funciona a escolha das delegacias? Existe a possibilidade de fazer algum tipo de escolha? E esse novo policial, ele vai trabalhar onde, normalmente? Glaudimar, Em que setor, né, da delegacia? Vamos lá. Ao término da academia de polícia, normalmente é solicitada uma lista de preferências de delegacias em que os policiais eles manifestam seu interesse, né? E aí são alocados de acordo com a divisão de cargos que é prevista no SSGA, que é a Subsecretaria de Gestão Administrativa da CEPOL. Ela faz essa divisão e entrega para os departamentos, né?
para o DGPC, para o DGPI, para o DGPE, para o DGPB e, respectivamente, os seus DPAs, que são os Departamentos de Polícia Diária, fazerem a distribuição do efetivo. Normalmente, né, o pessoal do interior, né, tem uma prioridade em relação à sua alocação de efetivo. Então, um colega que mora aí no Norte Fluminense, aí na tua área, né, ele muito provavelmente ele vai ser lotado nessa região. A mesma coisa no Sul Fluminense, ou na região dos Lagos, ou na região serrana, porque a própria administração tem um entendimento de que se colocar ele em região diversa, né, vai acabar causando um problema administrativo. O colega vai ficar correndo atrás para voltar, né, e vai ser aquele desacerto. Né? Então, normalmente, o pessoal do interior, né, primeiramente, é alocado dessa forma. A galera que mora aqui na região metropolitana, obviamente, que já não tem mais essa condição. Ele mora no Rio de Janeiro, pode trabalhar na Baixada, pode trabalhar em Niterói, ou vice-versa. Dentro da região metropolitana existe essa possibilidade, né, de alocação dentro de qualquer lugar. E, uma vez alocado, né, aí tem a questão de onde vai trabalhar, qual a função que vai ser exercida dentro da delegacia. A princípio, Galdemar, eu falo até para muitos colegas, alunos, né, e quando viram colegas, me perguntam, né, para onde que eles devem ir. Eu costumo falar o seguinte: o melhor lugar para se lotar de cara é o plantão de uma distrital. Eu costumo falar, porque é o lugar onde você vai ter a clínica geral da delegacia. Ali você vai aprender tudo, né? Ali você vai aprender a ser policial. Então, é melhor você quebrar pedra no início, não vai quebrar pedra no final, igual eu sou comissário. Agora eu já estou em ritmo de desaceleração, mas já fui acelerado no passado. É natural, você entra com muita disposição, né, você quer participar de tudo, é natural de que você tenha muito mais empolgação, muito mais vontade, né, de aprender, de colocar a sua vontade, né, de ser policial numa delegacia distrital e, sobretudo, no plantão. E numa central de flagrante, mais ainda. Então, prioritariamente, né, e aonde tem mais carência de fato, você sabe disso, onde acaba tendo maior dificuldade de alocação de recursos humanos na Polícia Civil, acaba sendo na ponta, né, no plantão. Então, prioritariamente, esses policiais eles acabam trabalhando no plantão. Mas não é uma regra, não existe um normativo que determine isso. Eventualmente, tem policiais que acabam indo para o expediente, tem policiais que vão até para especializados. Eu realmente não acho o ideal, porque naquele primeiro momento em que ele está aprendendo, uma especializada, né, seria para o segundo momento. Né? Porque imagina o contrário, se ele vai primeiramente para uma especializada, e depois nessas mudanças, como está acontecendo agora, mudança de gestão, tem dança das cadeiras, aí ele ficou um ano lá na especializada, aí ele cai no plantão da Distrital Central de Flagrantes, vai ficar perdido. E os colegas, naturalmente, não vão ter mais aquela paciência de um novato, de um recém-formado. Então, eu sugiro, né, a minha sugestão, né, de um cascudo é que se inicie realmente pelo plantão de uma distrital central de flagrante, para depois você ir galgando a tua carreira em especializadas, né, e ir melhorando a tua condição institucional. A princípio é isso aí. Para aprender a trabalhar, né, primeiro. Sim, com certeza. E, comissário, antes de passar para o próximo tema aqui, eu queria convidar quem está assistindo aí, se já for colega, se já tiver sua graduação, para dar uma olhada no link que eu vou deixar na descrição aqui, caso você queira fazer uma segunda graduação. Aqui a gente tem uma parceria com a Gran Faculdade e a gente tem um cupom de desconto também. Você vai utilizar o meu cupom Glaudimar e vai conseguir 64% de desconto na sua primeira mensalidade até a conclusão do seu curso, pagando atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, apenas R$ 89,21 se usar o meu cupom de desconto. Então o link vai ficar na descrição desse vídeo aí para você, colega, aproveitar. E daqui a pouco a gente vai entrar num tema de promoção, onde a sua graduação, segunda graduação, pós-graduação, faz uma grande diferença para contar pontos para a sua promoção. Vou entrar na próxima pergunta aqui, comissário, perguntando sobre a questão do andamento atual da implementação da Lei Orgânica da Polícia Civil do Rio de Janeiro e com relação à unificação dos cargos. E com relação à Lei Orgânica, se será implementada nos moldes da Lei Orgânica da Polícia Civil ou se será implementada nos moldes da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis.
Então, Glaudimar, a gente teve também uma luta classista muito grande pela aprovação dessa lei orgânica estadual, né? A lei complementar 204. É uma longa história que iniciou por uma minuta que foi encaminhada para a LERJ sem discussão institucional com as entidades de classe. Houveram cerca de 700 emendas, 2/3 dela foi extirpado porque se tratava de questões disciplinares, mas ao término de muito diálogo, audiências públicas, né, e participação da CEPOL, entendimento da base do governo com a oposição, a gente conseguiu um texto de consenso e aprovou a lei orgânica, que previa, no seu texto, alguns direitos e vantagens, bem como a implementação de um novo plano de cargos, que teria o prazo de 360 dias para ser implementado. A lei orgânica é de julho de 2021, né? Na metade de 2022 a gente deveria ter isso implementado, ou seja, o Estado realmente está em mora, mas porque também ao longo desse tempo teve uma série de crises políticas, mudou um monte de secretário, e aí outras questões que atrasaram. Mas onde a gente avançou, né? No âmbito da CEPOL, foi criado um grupo de trabalho, né? Em que eu, inclusive, participei também como convidado, pude, né, enquanto liderança classista, né, pela COPOL, propor algumas modificações, algumas melhorias, né? E desse grupo de trabalho, né, existia ali algumas questões que eram obrigatórias, digamos assim, porque já estavam previstas na lei orgânica estadual, entre as quais a questão da unificação dos cargos de inspetor de polícia e oficial de cartório policial no novo cargo de oficial de polícia civil, bem como a unificação de auxiliar policial de necrópsia com técnico policial de necrópsia num cargo unificado, sem nomenclatura definida na lei orgânica, de nível médio. E, por fim, a questão do nível superior do investigador policial. E ainda a questão da sacramentação do cargo de perito papiloscopista, que também não estava previsto no cargo, na lei de cargos anterior. Essas questões elas são obrigatórias. A lei orgânica é uma lei complementar, estadual. Então, isso consta na minuta. Né? O que a gente, né, tentou avançar, né, veio em virtude da questão da lei orgânica nacional, como você falou, que foi uma lei aprovada posteriormente à lei do Estado. E nessa lei orgânica nacional você tem a previsibilidade de um cargo único de oficial investigador de polícia. Na nossa realidade, a gente teria 3 cargos de investigação para serem unificados em um, porque a lei orgânica nacional ela abrange todos os estados. Então depende, né, da realidade de cada estado. Na nossa realidade temos 3 cargos. Existem de fato algumas divergências de ordem jurídica, técnica, existem resistências também da parte da CEPOL, de alguns setores, de fazer essa unificação. Então, acredito, né, que essa minuta que está lá na CEPOL tem autorização do governador para ser encaminhada nos moldes em que a CEPOL aprovar. Acredito que vai ser encaminhado, né, tendo-se em consideração a lei orgânica estadual. Porém, né, da mesma forma que a lei orgânica estadual ela partiu da CEPOL, né, para a Casa Civil, governo e a LERJ, ela foi totalmente modificada na seara política, existe a possibilidade de modificação também do texto, né, já na discussão legislativa. Então, entre essas grandes discussões, a gente obviamente vai tentar modificar isso, né, para que se unifique todos os cargos e se resolvam todos esses conflitos institucionais que advêm dessa divisão, em todos os sentidos, né? Inclusive salariais, de RAIs, tem diferença, né? Às vezes os colegas que na prática exercem as mesmas funções, acaba sendo um enriquecimento ilícito pelo Estado, porque os colegas fazem ali a mesma função, no mesmo plantão e ganham salários diferentes, então não faz sentido. E ainda mais, Glaudimar, imagine, se a gente levar em consideração a lei orgânica estadual, nós vamos ter 2 cargos de nível superior exercendo basicamente a mesma função: o oficial de polícia civil e o investigador policial, ambos de nível superior. Né? Nós, né, sugerimos que isso se avance, que a gente possa fazer a unificação em um único cargo de oficial de polícia. Mas isso vai depender também de muita luta política, de um evento futuro incerto, mas a gente ainda tem muitos capítulos para percorrer aí nessa novela. A unificação, então, de inspetor e oficial de cartório, ela está muito mais avançada do que, de repente, a unificação que vai incluir os investigadores. A unificação junto com os investigadores é o ideal.
Só que ainda não existe nenhuma movimentação para que isso aconteça, não é isso? Existe movimentação, mas é o que como eu falei, na verdade, quem tem a competência, né, a competência por apresentar esse plano de cargos é do governo do estado, que vai ouvir a CEPOL. A CEPOL acolhe o que foi decidido na lei orgânica estadual, que é compulsório. Então, essa unificação de inspetor e oficial de cartório não tem dúvida. A lei orgânica nacional ela veio posterior, mas ela abrange a todos os estados e também respeita as peculiaridades de cada estado. Então, é algo que, por exemplo, em Sergipe, já se fez essa regulamentação através do oficial investigador de polícia, mas eles têm as peculiaridades deles lá, não, nós temos as nossas, né? Por exemplo, esses cargos na necrópsia, eles não estão previstos na Lei Orgânica Nacional, mas estão previstos aqui no nosso plano de cargos estadual. Então, também temos que adaptar às realidades estaduais e, dentro disso, tentar extrair o melhor. Porque, de fato, Glaudimar, a unificação de inspetor e de oficial de cartório é muito mais simples. Até pela questão salarial mesmo, porque tem os mesmos índices, você consegue unificar sem muito transtorno. O investigador já demanda um esforço maior, porque tem índices diferentes, salários diferentes. Você não poderia colocar, por exemplo, o investigador policial numa unificação a par e passo com o inspetor e o investigador. Ele não poderia ficar em igualdade de condições, porque imagina, o salário é diferente, as questões de promoções ia complicar, porque, poxa, se você hoje, imagine que se você colocasse um investigador de primeira, né, à frente de você, que é inspetor de quinta ou de quarta, poxa, não faz sentido, porque hoje você está à frente dele. Então, isso tem que ser respeitado. Então, em qualquer unificação dos três cargos que nós propormos, os investigadores eles vão ter que ficar, né, numa tábua abaixo dos atuais inspetores e investigadores e oficiais de cartório, mas com a possibilidade de adentrarem a carreira e um dia, lá na frente, chegarem a comissários, tal qual o inspetor e o oficial de cartório. Então, é uma luta. O vencimento base, inclusive, do investigador no topo da carreira, ele é o vencimento inicial dos inspetores e oficiais de cartório. Então, é mais ou menos como se tivéssemos 3 classes antes da classe de inspetor e de oficial de cartório, que seriam as 3 classes do investigador. Se a gente olhar ali o escalonamento dos vencimentos bases desses cargos aí. Sim, Agora, exatamente. Agora, comissário, com relação aos triênios, o triênio acabou ou não acabou no estado do Rio de Janeiro para essa galera, principalmente aí, do concurso atual e dos futuros concursos? Explica aí. Os triênios eles foram mantidos para os atuais servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, incluindo os editais em andamento. Essa foi uma luta, uma vitória muito grande na luta política, porque conseguimos, através de um lobby dentro da LERJ, aos 45 minutos do segundo tempo, né, incluímos uma emenda, né, protegendo os atuais editais em andamento, que basicamente contemplam a Polícia Civil. Então, esses colegas que entraram na T1, que estão entrando agora em outubro na T2 e que irão entrar na T3, T4 e na terceiro TAF, quando entrarem, também vão, todos esses colegas vão fazer jus aos triênios. Agora, os demais servidores, né, tirando os atuais e tirando esse grupo específico de policiais e demais editais em andamento naquele momento em que foi aprovada a lei, em 2021, todos os demais já não fazem mais jus aos triênios. Então, concursos que vieram depois ou concursos futuros já perderam os triênios. Eu costumo dizer, Glaudimar, que os últimos dos moicanos dos triênios são esses colegas aí do concurso da Polícia Civil. Eles serão os últimos. Vão apagar a luz em relação aos triênios no estado do Rio de Janeiro. E com relação à aposentadoria dos policiais civis no Rio de Janeiro, como que ficou, como era e como que ficou, e se existe diferença aí de turmas diferentes, quem entrou antes, quem entrou turma posterior, quem entrar a partir de agora. Explica aí sobre a questão da aposentadoria do policial civil. Aposentadoria, até a reforma estadual, através da Lei Complementar 90 de 2021, a categoria era dividida em 3. Quem entrou antes de 2003 tinha integralidade e paridade, independente de idade, com os critérios de tempo de contribuição e tempo de atividade policial. 30 anos para homem,
e 25 anos para mulher de contribuição, e 20 anos para homem, 15 para mulher de atividade policial. Estava aposentado com integralidade e paridade, Lei Complementar 51 de 85. Quem entrou depois de 2003 até 2013, pela emenda 19, perdeu a paridade, mas mantinha a integralidade. E quem entrou depois de 2013, que é o teu caso, tinha perdido a integralidade e a paridade. Ou seja, você contribuía pelo teto do INSS e se você fosse optante por uma aposentadoria complementar, no caso do Estado RJ-Prev ou outro fundo qualquer, você complementaria por fora e teria 2 contribuições. O que aconteceu em 2021? Primeiro, a gente tem um histórico aí da reforma federal, que quase os estados foram abrangidos, mas na última hora jogaram para os estados decidirem, e para nós foi ótimo, porque a gente conseguiu aqui no estado do Rio de Janeiro ter a melhor reforma da Previdência do Brasil para os policiais, né? Fora dos policiais foi terra arrasada, como na emenda federal lá, o pessoal do INSS, de outras carreiras de serviço público, infelizmente se perdeu muito direito. Mas no caso específico dos policiais de natureza civil, que engloba policiais civis, policiais penais e agentes de segurança socioeducativas, que foram os mais beneficiados, que eles sequer eram reconhecidos na lei anterior como aposentadoria policial especial. Esse grupo, né, hoje foi abrangido todo na mesma norma, de forma que, independente da data de entrada do policial, todos estão na mesma regra, ou seja, integralidade e paridade, com 30 anos de contribuição se homem, 25 se mulher, 20 anos de atividade policial se homem, 15 se mulher. A única coisa que se implementou, e essa a gente não conseguiu segurar, foi a idade mínima. Mas mesmo assim, na regra federal, são 55 anos, e aqui no Rio a gente conseguiu abater 5 anos. Você tem uma idade mínima de homens e mulheres de 50 anos. Então foi maravilhoso, não tenho dúvidas que foi uma vitória histórica, inclusive para a sua turma que já entrou sem perspectiva nenhuma de integralidade e paridade, de repente ganhou um presente dos céus, né? Não foi dos céus porque foi muita porrada, muita briga, mas foi um presente, né? Você teve um prazo ali para poder optar, e eu acho que 100% optou pela nova regra. Acredito né? que sim. Ainda não foi implementado, né? A gente está aguardando os efeitos efetivos dessa implementação junto com a questão do desconto, né? Fala um pouquinho sobre isso também. Quando que existe alguma previsão para efetivamente isso ser implementado? Está em que pé isso? E como que vai acontecer essa implementação? Aí é mais especificamente para a galera da minha turma, na verdade, quem entrou depois de 2013, a partir de dezembro de 2013, até antes do último concurso, porque teve o meu concurso, teve o oficial de cartório e também teve o concurso de papiloscopista também. Se não me falha a memória, foram esses concursos. Isso. E mais os excedentes. Delegado também. Teve delegado também que entrou. No meu concurso teve uma turma de delegado. Até o ano. Delegado e inspetor em 2013, papiloscopista em 2014, e os excedentes, foi 2018 e 2019, desses cargos. Isso. O que oficial de cartório também, 2013. 2013, exatamente. E excedente em 2019. O que acontece, cara? Eu, inclusive, por conta dessa minha atuação classista, eu atuava como conselheiro fiscal no Rio Previdência, que é o órgão que faz o gerenciamento dessa questão previdenciária no Estado. Eu cobrava muito lá e existe uma minuta, né? Porque você teve 120 dias a partir da publicação dessa lei, 1º de janeiro, ela teve efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, você teve 120 dias para fazer a opção. Você da tua turma que veio para frente. 100% praticamente aderiu, e aí ficou pendente da regulamentação para ver de que forma você vai poder compensar o Estado por essa diferença do tempo em que você, ao invés de contribuir 14% sobre a sua remuneração total, você só contribuía sobre o valor do teto do INSS. Essa minuta está no Rio Previdência, já foi discutida com a PGE, né? Eu acredito que não vai demorar, isso está em vias de ser publicado através de um decreto do governador, que vai trazer, né, essa questão de, a partir daquele momento ali para frente, vocês vão passar a descontar os 14% sobre a integralidade, e o que ficou para trás vai ser parcelado, né, se respeitada a minuta, né, se mantida em até 60 parcelas, né, iguais, descontadas no contra-cheque.
Então, vocês vão ter esse desconto aí ao longo de 60 meses dentro do teu contra-cheque para poder sanar essa dívida anterior e daí para frente vocês vão pagar o valor, o desconto normal, como eu pago, como todos os demais que já estavam na regra anterior, de forma a pacificar isso e a colocar todo mundo no mesmo barco. O que ficou pendente, Glaudimar, infelizmente, ao contrário da questão dos triênios, nós tentamos e não conseguimos emplacar que os editais em andamento também gozassem desse benefício na questão previdenciária. Então, o pessoal que está entrando agora vai ficar na mesma regra que você estava antes da reforma da Previdência. Eles vão ingressar e pagar o teto INSS, e complementar se aderirem ao RJ-Prev. O que eu costumo falar é que, ao longo dessa minha luta política, classista, as guerras elas vão se sucedendo, né? As condições políticas elas vão mudando e tudo é luta. Ou seja, daqui para frente, né, as mesmas condições que levaram a gente conseguir modificar a regra para a tua turma, porque a gente tinha aqui um grupo que tinha 10 anos integralidade depois, de né? qualidade. Demorou Exatamente. um bom tempo aí. E o outro grupo que não tinha. Então ficou assim, uma polícia dividida em duas, e chamou muita atenção, a gente foi lá na política e conseguiu resolver. 10 anos depois. Vocês nem acreditavam mais que isso era possível. A mesma coisa com eles. Daqui a pouco vai ficar a mesma coisa. Um grupão aqui de uma maneira e outro grupo que vai ser grande também. Imagina essas turmas aí. T1, T2, T3, T4, T5. Porra, dentro do efetivo da Polícia Civil, daqui a pouco é metade da Polícia Civil. Então vai ficar também, né, para gerações futuras, uma luta que é alcançada na seara política. Então, acho possível, sim, que a gente consiga, né, trazer esses benefícios aí futuros dentro de uma luta política. Maravilha. Comissário, quando será o próximo concurso da Polícia Civil? Glaudimar, vamos resolver primeiro os concursos que estão em andamento, que já está muito, muito confuso. Eu acho que, na verdade, né, tem que desatar esse nó. Não há nenhuma previsão, né? A princípio, não tem nenhuma previsão de nenhum concurso na Polícia Civil enquanto não se resolverem essas questões que estão pendentes, né? E veja, mesmo a Cadepol, né, com as carências naturais, a Cadepol, na verdade, é um microcosmos do que é a instituição, tem a carência de servidores, como todas as unidades, então a equipe pedagógica é pequena, a equipe administrativa é pequena, então imagina você ter que tocar os cursos de formação, os cursos continuados, né, o AVA, né, tem curso superior de polícia, tem um monte de projeto ao mesmo tempo e ainda tem que planejar concurso futuro. Então, esquece. Concurso futuro não está na pauta da Cadepol, né? Mais à frente, você dando conclusão nesse concurso em andamento, aí sim, a gente precisa, óbvio, né? Tem cargos, por exemplo, de legista, né? Estava falando com você anteriormente, o de delegado legista e criminal, aproveitaram-se todos os aprovados. Outra luta nossa também, que eram poucas vagas nos editais, a gente conseguiu fazer com que todos os aprovados fossem aproveitados, uma luta vitoriosa. Mas veja, os próprios legistas, que são todos médicos, foram 80 e poucos, né, que entraram, mas alguns já saíram. Então, a carência já é enorme. Entraram alguns que não deram provimento, e as vacâncias vão se sucedendo. Aposentadoria, você sabe que cerca de 400 policiais aí, anualmente, eles acabam saindo por aposentadoria, por demissão, por morte. Então, natural que essa pressão, essa demanda de concurso, ela vai retornar. Mas, por enquanto, esquece concurso, vamos tocar as chamadas desse concurso em andamento. Comissário, queria te agradecer aqui, queria agradecer o convite que você aceitou, inaugurando o quadro Fala Meu Jovem aqui no canal e me tirando também dessa zona de conforto. Eu estava falando com o comissário que eu já tinha esse projeto aqui para o canal há 3 anos atrás. Quando eu inaugurei o canal, eu já tinha o nome para esse quadro aqui, o quadro Fala Meu Jovem. E o Márcio me ajudou a tirar ele do papel e sair dessa zona de conforto. Então, Márcio, eu queria te parabenizar aí na sua campanha para vereador no município do Rio de Janeiro. Te desejo uma boa sorte aí. Eu tenho certeza que, caso a população consiga te dar esse voto de confiança aí, vai continuar fazendo o bom trabalho que você já vem desempenhando. E queria deixar aberto aqui para você deixar uma mensagem aí para a galera aí e dar o seu último comentário aí também. Bom, Glaudimar, Juvenal, né? Primeiro a honra que eu tenho aqui de inaugurar o teu canal.
meu jovem, poxa, eu sou mais velho, eu sou comissário, né? E ser chamado de meu jovem, eu fico muito lisonjeado, né, com essa deferência. E queria também te elogiar, né, do fundo do meu coração. Acompanho você de longa data. Você é uma personalidade conhecida nesse meio de concurso, porque você tem muita credibilidade no teu canal. Eu sou seguidor do teu canal e eu paro para assistir as suas postagens, porque de fato são postagens enriquecedoras. Foge dessa fanfarronice, de qualquer situação espalhafatosa. Você é um cara muito centrado, muito correto, muito cauteloso no que você coloca. Isso me agrada muito, né? Da gente colocar as coisas sem iludir ninguém, falando a verdade, né? Dando as previsões, mas sempre colocando os cenários. Então, primeiramente, queria realmente parabenizar, né? Continue assim, conte comigo, sempre que você quiser, eu estou aqui para ajudar mesmo. E para os nossos candidatos, né? Futuros alunos, futuros colegas, né? Em breve, se Deus quiser, vou os encontrar na Cadepol, né? Atualmente estou nessa luta aí da questão da campanha, e aí também é outra questão que a gente tem uma proposta de empoderamento dos policiais da base, e isso é um planejamento que vem lá da Cobrapol, né? Existe um direcionamento para todos os policiais do Brasil da gente colocar policiais civis da base, tiras, nas casas legislativas, para que a gente possa ter um empoderamento de chegar na hora que a gente precisa da política, de termos nomes, mas nomes de fato comprometidos, né, que conheçam as demandas e que possam lá de forma objetiva, pragmática, defender as nossas posições. Então, por isso eu me coloco, né? Já fui candidato, já fui primeiro suplente de deputado estadual, bateu na trave, né? Se lá estivesse, estava com o meu distintivo aqui no peito, porque eleito, porra, vocês podem ter certeza que eu vou ficar com distintivo, porque eu sou polícia e represento polícia, e principalmente a tiragem, a base dos agentes. Então, contem comigo aí, contem comigo também na luta do concurso público, independente de eleição, porque esse é o meu perfil. Para os policiais também, a luta de sempre, nessa questão do plano de cargos, nas questões classistas e institucionais. E é isso. Por enquanto, né, estou nessa luta, a gente está a menos de 30 dias aí da eleição. Agradeço a tua oportunidade, Glaudimar. E aí, como você abriu espaço, também faço aqui o meu merchan, né? Eu estou com o número 20100, está aqui, né? 20100 é o meu número. Eu sou candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. Então, quem puder me ajudar nessa luta vai estar ajudando, né, a categoria da Polícia Civil, dos policiais civis e também dos aprovados, dos excedentes da família do concurso público. Muito obrigado a todos. Um grande beijo no coração. Tudo é luta e ninguém fica para trás. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista aqui com a participação do comissário Márcio Garcia. Essa será a primeira de muitas outras entrevistas. Já deixa o seu comentário aí dizendo o que você achou. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, até a próxima. Eu vou deixar aqui o perfil na descrição desse vídeo, vou deixar o perfil do Instagram do Márcio, o meu perfil também ficará na descrição desse vídeo aqui também, para quem quiser acompanhar o Márcio lá no Instagram, em suas redes sociais. Forte abraço, até a próxima, valeu!